Oi pessoal, boa tarde, tudo bem gente? Bem-vindos a mais uma aula de Geografia nesse formato de vídeo, tá certo? Espero que você esteja bem. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Na aula passada a gente viu um pouco sobre essa parte introdutória da Índia, né? A geografia da Índia, né? Nesse vídeo anterior foi considerado muito mais essa questão social, econômica, né? De globalização, de religiosidade, por que não, né? Destacando aí um pouco sobre as cidades, destacando um pouco também sobre a sua localização, tá certo? Eu dizia que depois a gente poderia ver, sim, né, essa parte física, e a gente vai falar na aula de hoje sobre isso, tá certo? Então, o tema da nossa aula, turma, vem aqui, ó, Índia, características gerais, como relevo, vegetação, clima e, evidentemente, hidrografia, tá bom? Lembrando sempre que ao fim do vídeo você possa revê-lo, né, lentamente, vai fazendo anotações para fortalecer, sim, o teu aprendizado, tá bom? Já dizia aquele velho ditado latino: voam as palavras, permanecem a escrita, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar. Turma, relevo, primeira coisa a ser destacada, tá bom? Gente, o relevo da Índia, a gente vai poder dividi-lo basicamente nesses três aspectos aí, ou três partes, né, se você na verdade preferir. A primeira delas, os dobramentos modernos, tá? Quando a gente fala de dobramentos modernos, o nome já implica, né, uma certa inovação, uma certa relevância enquanto surgimento, né, novo, né, é isso que eu estou querendo dizer, desculpa. Tá? E quando eu coloco dobramentos modernos é porque significa dizer que eles fazem, né, ou foram formados através de milhões de anos atrás. Né? Se nós compararmos, é claro, períodos mais remotos, né, o próprio planeta Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, então eles são mais novos, portanto dobramentos modernos. Esses dobramentos modernos eles datam o período, tá, terciário da era Cenozoica, tá certo, gente? Esse período mais recente, dobramentos modernos. A planície indo-gangética, que não é tão relevante assim, mas eu acabei colocando, justamente porque faz referência nessa planície, tá, a águas do rio Ganges, tá? Que a gente vai já falar sobre ele, tá bom? Não é tão relevante, mas eu diria que o mais relevante é esse aqui, o Planalto do Deccan, e nesse Planalto do Deccan a gente deve dizer, consequentemente, que é uma região onde, consequentemente, ele vai estar nas porções sul e centro da Índia, né, o parte central e sul da Índia, tá? É um planalto rico, em outras palavras, em questões minerais, né, em recursos minerais, tá certo? É um planalto onde, consequentemente, ele tem muita relevância. Por quê? Porque, na realidade, ele faz parte ainda daquele período onde os continentes, onde as massas territoriais eram juntas, tá? Eram unidas, né? E através dos tempos, você sabe muito bem, né? Foi se distanciando, segundo os estudiosos, né? Para quem crê, para quem não crê, né? Para quem acredita na ciência, para quem não acredita, enfim. Então, esse Planalto do Deccan é o mais importante. Dos três é o mais relevante, tá? Por que eu estava dizendo, por ser rico em recursos minerais, por, consequentemente, tá, fazer parte da localização central do país e também do sul do país, tá bom? Se a gente fosse explorar um pouco mais esse Planalto do Deccan, a oeste dele nós vamos encontrar, né, emergindo aí, em outras palavras, uma cadeia montanhosa essa que é, em outras palavras, está considerada como patrimônio da Unesco. Essa cadeia montanhosa tem esse nomezinho diferente, Ghats Ocidentais, tá certo? A oeste, tudo bem, desse Planalto do Deccan, legal? A oeste, esse planalto, a oeste, perdão, desse planalto a gente encontra essa cadeia montanhosa, tá? E ao norte, ou seja, acima, né, nas regiões mais frias, a gente vai conseguir ter a percepção, em outras palavras, tá, de aumentos considerados, né, ou elevações, né, ou ondulações, tá certo? Nessas proximidades da Cordilheira do Himalaia, tá bom? Então, falando um pouco mais do Planalto do Deccan, deixa eu fechar aqui essa porta, falando um pouco mais desse Planalto do Deccan, e assim, em relação ao relevo, a parte mais relevante, tá certo? Para você, então, poder fixar aí na sua cabecinha de novo, etc e tal. Parte central, parte sul do país, parte norte, né? Parte de cima desse planalto a gente vai encontrar nas regiões mais frias, inclusive, né? A questão do Himalaia, a oeste desse planalto, né? Para quem está visualizando o planisfério aí, lembra aí à sua esquerda, você vai encontrar esse surgimento, tá, dessa cadeia montanhosa, que tem esse nome curioso, Ghats Ocidentais, tá bom? E destacando mais uma vez, repetindo pela última vez, sim, tá certo, turma? A questão de que essa região faz parte daquela
antiga massa territorial, né? A velha estrutura da crosta terrestre das massas territoriais. Beleza? Simples, tranquilo em relação ao relevo. Vamos apontar sobre a questão do clima, né? Vamos destacar aqui um pouco do clima, tá certo, turma? O clima, eu pesquisando, verificando, olhando aí fontes, né? Lendo algumas coisas, a gente pode definir da seguinte forma aí, tá certo? O clima frio de montanhas, para quem entendeu a informação anterior sobre o Planalto Decano, a parte norte, já se liga que é lá, né, onde nós vamos encontrar esses climas de montanhas, evidentemente com vegetação adaptada para lá, né, vegetação típica de lá, ok? Clima de montanhas. A gente deve considerar também um clima árido, né, um clima desértico, um clima árido, né, respectivamente aqui onde vai ficar aquelas regiões do Paquistão, né, região mais desértica, clima mais seco, vegetação também típica de lá, a gente vai já falar sobre as vegetações. E o clima de monções, né? Clima de monção, né? Esse clima que o livro didático traz algumas informações, você pode ir lá naquela parte que fala sobre a China, ele vai trazer alguns comentários, mas vamos tentar aqui sintetizar, tá? Para você entender. O que é, ou quando ocorre, professor, o clima de monções? Gente, o clima de monções é aquele clima, vamos dizer assim, de massas de ar que circulam periodicamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Circulam, né, durante as estações do ano, tá certo? E ele ocorre tanto quando há uma grande quantidade de massas de ar no continente ou quando há massas de ar com exatidão, né, com grande expressão do oceano, ou de repente do oceano para um continente. Isso implica em alguma coisa? Implica, sem sombra de dúvidas. E aqui a gente vai tentar sintetizar isso, tá certo? Vamos tentar definir as duas estações, né, mais importantes, que são mais bem definidas, tá certo? Nessa região, ou no sul, tá? Da Índia, tá? Ou na região, né, do continente asiático. Então imaginemos da seguinte maneira, essas massas de ar em se tratando ao continente, tá bom? Em se tratando ao continente, vou tentar representar assim, e em se tratando também aos oceanos, ok? Vamos tentar entender isso aqui, por favor, que isso é importante, tá? Definindo novamente as duas estações, né, mais definidas, tá? Inverno e, consequentemente, o verão. O que é que acontece, professor, nesse sentido, nesse clima de monções? Gente, ó, no inverno, tá certo? Vamos dizer assim, no inverno existe uma alta pressão continental, No oceano existe uma baixa pressão continental. O que é que ocorre? Tá? Significa dizer que as massas de ar do continente não permitem que aquelas nuvens carregadas, né, de água, de chuva, cheguem até o continente. Então, o inverno tem uma pluviosidade, né, um índice pluviométrico inferior de chuvas, perfeito? No verão é o oposto. Tá? No verão você vai ter uma baixa massa de ar, certo? No continente, e nos oceanos você vai ter uma alta, tá? Massa de ar, tá certo? Circulando, e aí promovendo, em outras palavras, tá certo? Uma grande quantidade de chuvas no continente. Interessante, é o inverso, né? No inverno chove menos, não significa dizer que não chova, tá, turma? Mas chove menos e, consequentemente, no verão chove mais. É bem interessante isso aqui, tá? Reveja aí, por gentileza, para dar entendimento a essa parte do clima de monções. Beleza? Vamos para a vegetação. Eu dizia que existem vários tipos de clima, havendo vários tipos de clima, né? Evidentemente, vai haver, em outras palavras, vários tipos de vegetação. Eu coloquei aqui vegetação de bosques secos, tá? Bosques úmidos e desertos. Já nos faz ter uma associação, é claro. Bosques secos, né? Nas regiões, né, de monções, aí, dependendo da questão das massas de ar, do inverno e do verão. Bosques úmidos nas montanhas, né, nas regiões mais frias, tá? Propriamente dito, desertos, né? Dispensa comentários, nas partes áridas, etc. e tal. Mas existem essas únicas vegetações, professor? Não, tudo. Existem vegetações, por exemplo, de savanas, por exemplo, de esparsas, por exemplo, de gramíneas, de vegetação rasteira, né? Quando eu falo de savana, é aquele tipo de vegetação, né, vamos dizer assim, constituída em geral por gramíneas, né? E gramíneas são o que, professor? Vegetação semelhante a plantas que cortam você, né? Grama, né, de repente corta você, dependendo se ela estiver muito alta, tá? Espaços com, vamos dizer assim, com arbustos pequenos,
tá? E consequentemente a vegetação rasteira, o nome também já diz, né? Vegetação rala, tá? Onde consequentemente em alguns partes, vamos dizer assim, do relevo nem saiam, né, com tanta intensidade, tá certo? Então destacando um pouco dessa vegetação simples, isso aqui o que mais curioso a gente deve destacar nessa parte de características físicas, né, características gerais físicas, é sim o Planalto do Deccan, é sim essa questão do clima de monções, tá? Isso é o mais relevante, sem sombra de dúvidas, tá bom? A gente coloca, né, para não ficar o vídeo muito curto, tá? Até porque você de repente diz, ah, professor, mas só isso, tá bom? Etc e tal. Vamos destacar sobre a hidrografia. Tudo bem, turma? A hidrografia. A hidrografia, eu gostaria de ler isso aqui para você, tá? Para ficar bem compreendido nesse sentido aqui, que a hidrografia, tá, vai nos dizer da seguinte forma. Ó, a hidrografia ela é dividida em dois cursos básicos, né? A hidrografia da Índia ela é dividida em dois cursos básicos. Um com rios que desembocam no Mar da Arábia, no caso no oeste do país, tá? Como é o caso desse rio aqui, o rio Normanda, tá bom? Tem esse curso aí, deságua no Mar da Arábia, perfeito? E existe também um outro curso, como eu disse, são dois cursos, né? Dividido em dois cursos básicos, e o outro curso é o que deságua no Golfo de Bengala, né? E desaguar no Golfo de Bengala significa dizer que as águas chegam até lá, né? Que é ao leste do país, inclusive, que é o rio Ganges, né? O rio, né? Com uma extensão aproximadamente aí de 2.400 km², 2.400 quilômetros, né? Perdão, que quilômetros quadrados, né? 2.400 quilômetros, tá? Que mais ou menos isso aí vai de sentido norte-nordeste. É importante saber disso? Não é tão relevante, né? Não é uma informação tão relevante. O importante é que você saiba que esse rio, tá, tem grande influência, tá, etc. e tal. Mas a gente dizia mais ou menos o seguinte também: essas águas, consequentemente, como eu falava, né, elas desaguam então num rio chamado de Brahmaputra, né, onde vai formar um delta, né, e aqui é importante a gente entender o que é esse delta, professor. Cara, o delta você já sabe, é como se fosse uma espécie de triângulo, né, e ele ocorre justamente porque essas águas do Ganges, propriamente dito, tá, eles trazem muito sedimento, né, plantas, tá, mistura de vegetação, mistura de outras coisas, né, mineral, tá, e assim sucessivamente. E acaba formando uma espécie de empecilho da passagem dessas águas, né, acaba criando um empecilho, ou seja, as águas não passam consequentemente para os oceanos ou para os mares, e aí forma esse delta, né? Formando esse delta, é claro que vai surgir, né, regiões, algumas ilhas, né, propriamente dito. Tudo bem? Simplesinho. Professor, e quando ocorre na realidade, né, a passagem dessas águas até chegar aos oceanos, né, como é que a gente chama? Estuários, né? Em outras palavras, a foz dos estuários. Ok? Tudo bem? Simples. Está aí uma parte explanatória do que diz respeito, mais uma vez, Índia, características gerais, relevo, vegetação, clima e hidrografia. Valeu? Forte abraço. Nos vemos na próxima aula, turma. Tudo de bom. Tchau, tchau.